Boa tarde a todos que entraram, estão entrando na live, as pessoas vão chegando, a gente vai conversando. Enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação de quem é a Débora Campos, minha amiga da época de faculdade, da Universidade Metodista de Piracicaba. Débora, seja muito bem-vinda ao canal da Lili. Eu que agradeço você por esse espaço. Não nos vemos há acho que mais de 20 anos, não sei, faz mais de 20 anos que nós já nos formamos, né? Faz tempo. Desde a faculdade, desde o baile de formatura. Sim. E o tema da live desta tarde, gente, é um assunto, embora a gente procure tratar todos os assuntos com uma certa leveza, mas é um assunto hoje mais delicado, mais sensível. Nós vamos falar sobre a questão da perda e o tema da live desta tarde, no sábado, na live aqui no canal da Lili. Eu sou a Lili, eu sou a jornalista Eliana Teixeira, mais conhecida como Lili, e todos os sábados a gente faz uma entrevista sobre algum assunto relevante, mas sempre abordando de uma forma mais leve, mais tranquila. E neste sábado é Jornada do Luto Consciente. A Débora Campos é jornalista, formada há mais de 20 anos, 21 anos, né, Débora? É isso que a gente já tem de estrada? 21 anos, né? Sem contar a faculdade, né? Os 4 anos de faculdade são 21 anos de jornalismo, de formação profissional. E a Débora, ela tem um projeto, né? É o Positivamente, é o nome do projeto ou o nome do canal aqui no Instagram, Débora? O Positivamente é o nome do canal, onde eu vou estar divulgando, né, os próximos passos aí da jornada Luto Consciente. Consciente. E o que é o luto consciente? A Débora vai falar sobre isso para nós. Mas antes eu quero introduzir um pouquinho, que é um assunto bem delicado. A Débora passou por uma situação há cerca de 7 anos, né? Ela perdeu o filho mais velho dela, que hoje estaria com 21 anos, Débora, é isso? Completa 21, essa semana ele faria, né? Faria 21 anos, ele partiu com 14 anos. Então a Débora vai falar para nós hoje à tarde, nessa tarde de sábado, né? Tá um sábado muito bonito. Aí onde você está é Descalvado, Débora? Sim, Descalvado. Tá, o dia tá bonito aí também hoje? Tá calor. Aqui é tão quente quanto aí, Piracicaba, viu? Então, mas está um dia parado, mesmo, né? Mas hoje a gente vai falar de um momento na vida em que faltou o sol na vida da Débora, né? Um momento em que tudo escureceu. E como que a Débora fez para sair desse momento difícil, desse momento escuro, né? De dor. Conte para a gente um pouco, né? Para a gente falar do projeto, Débora, que motivou, né? A perda, a superação do luto e não a superação da ausência da pessoa. A Débora vai falar sobre isso, mas a superação do luto motivou a Débora a fazer um projeto destinado a outros pais, a outras mães, a outras pessoas, né, Débora, que perdem gente muito próxima e que dói, leva um baque, né? Conte pra gente como foi no seu caso, Débora. Bom, vou falar um pouco da minha história de luto, para quem não me conhece, né, não tá me vendo a primeira vez. Eu tenho 2 filhos, o João Pedro e o Davi. E em 2013, o João estava com 13 anos, e o Davi com 4. E ele era uma criança super ativa, estava assim, vivendo uma vida normal, vivia com a bicicleta dele para baixo para cima. E os primeiros sintomas, né, do que levou eu a me despedir dele aconteceu no Dia das Mães de 2013. A gente almoçou todo mundo junto na minha mãe, e o Davi era pequenininho, né? Eu acabei indo para casa e ele gostava muito, ele era muito apegado ao meu pai, né? Então, no final de semana ele gostava de ficar lá. E aí eu tinha ido embora, minha mãe me ligou, falou que o João estava passando mal, e eu voltei
ele reclamou, falou que deu dor de cabeça, estava com um incômodo nas costas e tinha vomitado. A gente entendeu que era um desconforto alimentar, porque fica na casa do vô, da avó, come de tudo, fim de semana, né? Levei ele ao hospital, ele só tomou um soro, melhorou e voltamos para casa. Aí, em agosto, aconteceu de novo. Os mesmos sintomas. Ele tinha ido mais até Ribeirão Preto, minha mãe tinha uma consulta lá, e ele foi acompanhando eles. E quando ele voltou, eles chegaram aqui, ele teve de novo dor de cabeça, né, incômodo na coluna, e começou a vomitar. Como ele tinha comido lanche, McDonald's, né, a gente achou que fosse isso, mas eu marquei uma consulta com um gastro, né, levei ele, e ele deu um tratamento com remédio, e porque falou que a endoscopia, né, é muito agressiva para criança, e assim foi, ele voltou à rotina dele normal, ia para a escola de bicicleta. Em novembro foi a terceira crise. E aí ela foi um fim de semana inteiro, e ele passou, assim, vomitando, não conseguia comer o que comia, né? Voltava, a gente levou novamente ao pronto atendimento, né? Tomando soro. E na segunda-feira, na consulta, né, já do plano de saúde, quando eu levei, a gente fez alguns exames e para nossa surpresa, ele estava com um quadro de insuficiência renal grande para criança. E no final da tarde eu estava com ele internado em Ribeirão Preto, onde ele ficou 10 dias para isso ser investigado. Mas fez vários exames, né? Ultrassom, cintilografia, uma médica, né, especialista em isso, não detectou nada, ele melhorou, e a gente voltou para casa com uma dieta restrita em sal, né, e com algumas indicações para continuar investigando isso. Mas ele melhorou, né? Isso foi em novembro, ele passou o Natal bem, passou as férias brincando, e quando foi no Carnaval de 2014, ele teve outra crise. Eu passei o Carnaval no hospital com ele, internado, e daí até 11 de março foi uma correria total, indo, né, com 2 planos de saúde, correndo para tudo quanto é médico. Eu lembro que eu andava com uma pasta de exame dele, né, cada hora, para os médicos saber o que estava acontecendo. Mas foi daí até o dia 11, no dia 11 ele acordou mal, de manhãzinha. Eu saí com ele para de novo ir no hospital, mas aí ele não voltou. Ele foi quando eu me despedi dele. E assim, a gente se despediu dele sem ter um diagnóstico clínico, assim, médico, né? Do que não foi aconteceu. fechado o diagnóstico. Isso. Pronto, na emergência ele teve uma parada cardiorrespiratória, né? O Dr. Vander, até está aqui descalvado, conseguiu reanimá-lo. Mas quando ele estava preparando ele para a gente voltar para Ribeirão Preto, ele teve a segunda, né? No laudo deu edema cerebral, e ele tinha muita oscilação, né, de creatina, de potássio, que eu acho que em função, né, de muito vômito, de não conseguir se alimentar, o organismo inteiro foi enfraquecendo, né? Mas isso foi muito difícil, não ter um diagnóstico, né, preciso do que aconteceu. Hoje Isso na hora dele, né? Mas no começo, né, quando a gente tem que enfrentar as fases do luto, que é negação, que é, né, ficar a barganha e, né, tudo mais, foi muito difícil. Eu lembro que eu cheguei a marcar consultas médicas para mim,
E só que eu levava os exames para querer saber o que tinha acontecido com ele. Era um controle, né? Assim, e, na verdade, hoje eu entendo que, e eu aprendi com o tempo, que a gente não pode controlar tudo, né, Li? Tem coisas que a gente não tem controle. Eu sei que eu fiz tudo, minha família me ajudou muito. Falo que foram os 4 meses mais intensos da minha vida. Foi de novembro a março. Era uma correria, né? Aqui de Salvador, né? Os tratamentos, os especialistas são fora daqui, né? Do nosso plano de saúde. Então a gente ia para Araraquara, ia para Ribeirão Preto. Cada hora, né? Um faltava do trabalho para poder ajudar meus irmãos, porque eu também, né? Estava trabalhando, também precisava ficar. Então o início é muito difícil. E isso que mexe comigo quando eu vejo que uma mãe perdeu o filho. Ô, Débora, e quando você perdeu o João, né, que aconteceu tudo muito rápido, qual foi o sentimento? Qual foi o sentimento que bateu na hora ali, naquele momento quando você viu, falou, agora acabou, não tem mais para onde correr, não vou ter como salvar a vida do meu filho? Olha, Li, é difícil. Eu falo que a minha ficha caiu um mês depois, sabe? Na despedida ali do velório, eu meio que me fechei, né? As pessoas têm muitas reações, né? O meu não foi um trauma, eu estava acompanhando já né, esse estado doente dele, mas eu me senti muito vazia, assim, meio sem norte. Por isso que eu acredito que né, num luto consciente, de você conhecer as fases, de saber, porque a gente não sabe o que faz. Ninguém avisa a gente não recebe um e-mail ou quando nasce, fala, ó, você vai ter um filho, mas vai acontecer isso com você, né? Então, eu falo que foi um caminhão que me atropelou e eu levantei meio zonza e o primeiro ano eu foi assim, né? Nessa zonzeira, sem saber. No começo a ajuda vem a gente, né? Porque as pessoas ficam muito solícitas, né? Então, assim, mas aí a gente tem que conseguir, né? A vida não para quando isso acontece com a gente, né, Li? Eu tinha o Davi, eu tinha o meu trabalho. O Davi, 4 anos, né? A idade do Davi era 4 anos. Quer dizer, você tinha um outro filho que dependia dos seus cuidados. E você falou uma coisa importante: no primeiro ano ou nos primeiros meses, as pessoas elas são mais presentes, mais sensíveis, mas aí automaticamente as pessoas vão cuidar da vida delas, né? E aí teve esse momento de você falar, nossa, agora eu preciso me levantar, porque agora eu estou vendo que, não que te deixaram sozinha, mas que dependia de você conduzir a sua vida. Teve essa fase? Teve sim. Na verdade, a vida, é o que eu falei, a vida não para, né? E as pessoas também, eu acho que ninguém quer falar, né, sobre morte, sobre luto. As pessoas, na verdade, evitam, né, por causa das crenças que a gente tem sobre isso, né? E eu lembro que eu voltei a trabalhar uma semana depois, porque, né, nessa correria eu tinha ficado um pouco ausente do trabalho para poder tratar dele. E o pessoal lá na Câmara foi muito assim bacana comigo nessa fase, entendeu um pouco a minha ausência. Mas eu fiquei uma semana em casa, voltei a trabalhar, e eu acho que o trabalho foi a minha fuga, assim. Ali eu conseguia me concentrar, fazer o que eu tinha que fazer, mas voltar para casa era muito difícil. Eu chorei muito no primeiro ano. Eu lembro que os primeiros 6 meses, quando ia chegando a hora de eu ir embora do trabalho para casa, quando eu chegava na pracinha, até que tem uma pracinha que chama Pracinha da Caixa d'Água.
Quando eu chegava ali, que era próximo de casa, eu começava a chorar, porque eu sabia que a hora que eu ia chegar, ele não ia estar ali, né? A gente nega no começo, né? Eu neguei, eu senti raiva, eu questionei o porquê com ele, que estava tão saudável, porquê comigo, né? Eu me isolei, me calei para tentar entender isso. Então, meu luto foi bem difícil. Tive um estado de depressão que hoje, né, depois de estudar muito, né, de me aprofundar nesse assunto, eu entendo que a depressão no luto, ela é um estado, né? Para mim, no meu autoentendimento, é um estado, não é a doença em si. Mas pode se transformar num quadro, né? Se a gente não se cuidar, né? E foi assim, foi muito E como que difícil. veio esse cuidado, Débora? Esse cuidado veio como? Né, que você falou, se a gente não se cuida, tem a questão da depressão, a gente até entra, né, num processo depressivo, mas você não pode ficar lá, né, na depressão, né? Sim. Ali, a minha primeira busca foi espiritual, porque no começo eu tinha muito aquela preocupação de mãe. Eu falava, eu estou aqui com o Davi, né, com a minha família, mas onde que ele está, né? Quem que está cuidando dele? Então, eu queria entender, né, onde é que ele estava, como que ele estava. E então, assim, esse foi o meu primeiro caminho e me ajudou muito, porque foi esse aprofundamento na espiritualidade que me fez virar a chave da crença sobre a vida e morte, né? Mas eu fiz terapia convencional, né? Busquei ajuda quando eu precisava, e depois, assim, mas demorou tempo. Eu acho que uns 3 anos, assim, para eu entender que essa dor, ela existe, vai ficar comigo, mas que eu não preciso ficar só nela, né? É um autoconhecimento da gente, né? A gente olha muito para o externo, muito para as outras pessoas, porque era outras mães com todos os seus filhos, e aí, para mim, faltava alguma coisa, né? Então, seria a elaboração, seria o processo de elaboração do luto, de transformação, esses 3 anos. Sim, foi. Eu acho que depois, né, sabendo das fases do luto que hoje eu conheço, me chegou muito depois, eu acho que no segundo ano eu entendi que a realidade era a ausência física dele, né? Mas tinha ficado muitas sequelas, né? A gente vai aos trancos e barrancos no começo, né? E quais são essas sequelas, Dé? O que ficaram de sequelas iniciais, né? Nesses 3 primeiros anos da partida do João? João Pedro? João Pedro. Eu acho que as sequelas são emocionais, né, Li? Para mim foram emocionais, né? Muita tristeza, o próprio, né, estado de depressão, você abandonar outras partes da sua vida, porque você fica focado ali naquilo que você está sentindo e não entende, e não sabe lidar com isso, né? E tudo muito emocional, assim. O falar com as outras pessoas, tinha o meu pai com a minha mãe, tinha o Davi que queria o irmão toda hora, e você não está inteira, você não está com isso processado para passar, né, para as outras pessoas, para dar esse valor. Eu entendi que
depois desses 2 anos aí, que a gente não tem que ficar só na dor, né? A dor, ela existe, mas a gente não tem que ficar focada nela, né? Eu até tenho um exercício, posso fazer com você? Claro. Vamos lá. Eu não sei se tem alguma mãe, né? Alguém que passou por isso, mas é uma forma de mostrar que a gente, né? Olha para sua mão. Põe sua mão na sua frente e olha para sua mão. Isso. Pode observar. Fica observando os detalhes dela. De frente, aproxima, afasta. Tá? Olha aí seu esmalte, seu anel. Olha os detalhes. Isso. Agora você me fala quantos dedos você tem. 5. Nessa mão, 5. Pois é, 5, mas na verdade a gente tem 20 dedos, né? Esses Exatamente. é a dor, né? Quando a gente passa por isso, a gente olha só na dor que a gente está sentindo e que a gente não sabe processar isso. Os outros 15 dedos é todo o restante da nossa vida. É a nossa saúde, é o nosso lado profissional, são as outras pessoas que a gente ama e que ama a gente, que a gente precisa cuidar. São os nossos sonhos que ficam esquecidos, nossos projetos, né? Então, eu acho que... E até o nosso filho, porque se a gente olha na dor, está focada na dor, a gente não está olhando o nosso filho, porque o nosso filho não é a dor. A dor é uma consequência do que aconteceu, né? Da saudade, da ausência, mas ela não é o nosso filho, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar eles num lugar de amor maior do que essa dor, né? E eu acho que isso é uma forma de mostrar. E eu acho que eu fui criando, né, com o tempo, tentando sempre me entender, um estilo de vida onde essa realidade coubesse, né? E que eu pudesse voltar a colocar o João no lugar dele, de filho. Porque ele continua sendo seu filho. Ele é o meu filho. Por isso que eu falo que eu tenho 2 filhos, né? Ele continua sendo meu filho, ele não está fisicamente presente, né? Mas ele, eu falo dele, a gente conversa dele aqui em casa, quem convive comigo sabe que eu gosto de falar dele. E a gente tem que aprender a colocar eles no lugar de amor, né? Porque a conexão com quem a gente ama, né? É o amor. Essa sintonia, ela não cessa ali, né? Ela não cessa. Então, a gente é o amor. E é o amor, não é a dor. A gente está ligado, continua ligado, né? Então, se você olhar só na dor, você não permite sentir e processar isso até ter uma saudade boa, ter o seu bem-estar, né? Voltar à sua vida normal. Porque quando você foca na dor, você acaba bloqueando qualquer outro olhar. E um aspecto que eu queria chamar a atenção, né, já que foi durante a pandemia, que você falou, epa, tem muitas pessoas perdendo entes queridos, e aí entra não só, lógico que o seu foco, o seu olhar mais sensível tem a ver com a maternidade, né, com a paternidade, né, de pais, mães que perdem filhos, mas nessa pandemia a gente viu também muitos filhos perdendo pais, né, sobrinhos perdendo tios, tios perdendo sobrinhos, né, a gente perdendo amigos, amores. Então, tudo que tem um laço de amor, e aí vem o lance do inesperado, da falta do controle, né, que você falou no início, nós não temos controle de nada, né? A gente pensa que tem, mas não tem controle de nada. Não, a gente né? só tem controle sobre nós mesmos,
né? Mas não dá para você controlar os de nós. né? Então, o que eu queria chamar a atenção é exatamente isso, que você pontua muito bem na questão do amor, de não focar na dor. É óbvio que tem um processo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mas você não pode continuar focando nessa dor. E quando você fala isso, me vem algo que eu até quero colocar para você, é o seguinte: independente de qualquer religiosidade, qualquer religião A, B, C, ou até daqueles que não acreditam, que são céticos, né, ou ateus, enfim. Mas é impossível você encontrar um ser humano que não acredite no amor, né, Débora? E o foco é o amor, você pontuou isso muito bem, né? Com certeza. Eu acho que o amor transforma, né? E a gente tem que colocar eles no lugar desse amor, né? Trabalhar nossas emoções, entender como que cada uma dessas coisas funciona para a gente. E tem uma outra questão também, Li, que as pessoas não podem romantizar o luto, né? Porque, quando você disse no começo, a gente é muito acolhido, então todo mundo vem, oferece ajuda, e a gente, fragilizado, pode entrar numa zona de conforto de que todo mundo, né, vai passar a mão na minha cabeça, ou o papel do pai ou da mãe do enlutado é ser triste, é desistir de tudo, ou é ficar nesse lugarzinho, né, que as pessoas vão entender, e não é bem assim, né? Eu acho que a gente deve romantizar a saudade, né, deles. Isso sim, com as memórias que a gente tem, as memórias boas. Eu sei, assim, e que fica bem claro que, para mim, hoje fazem 7 anos, e às vezes, dependendo da fase, né, que a pessoa está, que perdeu, é um pouco complicado até ouvir isso, porque ela pode ainda estar no processo de negação, né? Então, eu falo tudo isso com muito respeito, porque eu sou prova social, eu também passei por isso. E foi justamente na pandemia, quando tudo isso aconteceu e a morte começou a virar esse índice descontrolado, né? Porque todo mundo que morre também é filho, né? E já são 243 mil mortos por Covid no Brasil. E eu nunca deixei de participar. Eu participo de muitos grupos de pais, de mães enlutados, desde o começo. Eu acho que o conversar e trocar experiência com quem passou o que a gente passou também é muito importante, ajuda muito. E eu não, mesmo eu dizendo que eu fechei o meu luto, eu não deixei de participar, para dar esse apoio, né? E aí eu percebi que muitas mães, né, estão ali relatando isso todo dia, né? Perdia 5 meses, perdia 4 meses. Então, e eu não consigo não pensar, né, nessas mães, assim, eu sempre... Olha, inclusive nós temos um relato aqui, Débora, deixa eu só te interromper. Alguém que está em Portugal, inclusive entrou aqui, perdi meu único filho há 3 meses, está difícil de aceitar a sua perda, só consigo lembrar o tempo que ele sofreu devido a um tumor cerebral. É o que você estava falando, né? Eu só fiz essa pontuação porque a gente tem muitos relatos sobre isso, né, Débora? Eu acho assim, ele está no início, né? O luto, eles falam que esse processo deveria, né? Os psicólogos, né? Os psicanalistas falam que esse processo deveria durar em torno de 1 ano, né? Porque ele é uma transição do que a gente está passando, né? Para acostumar com essa ausência,
uma nova realidade, essa nova realidade sem eles, né? Então, é o que eu disse agora, no início é difícil, é mais difícil, né? Ele ainda está nessa fase, mas várias informações que eu já dei aqui, né? E a questão da força, de a gente poder trocar, eu acho que ajuda, né? A gente tem que procurar buscar o que a gente está passando, não só ficar negando ou se fechar, né? Para Deus, né? Culpando as outras pessoas, a culpa aparece muito. E uma outra questão também é que dentro das mortes tem muitas questões são diferentes, né? Uma pessoa que perde pelo acidente ou pelo suicídio, tem a questão do trauma, do choque, né? Tem pessoas, tem pais, tem mães que perdem filho por causa de um assassinato, né? Então já tem uma outra pessoa envolvida, né? Ou às vezes a pessoa vem num processo de doença, como foi o meu, que a gente também, quando entra no luto, já está completamente esgotado, né? Então, assim, a gente tem que processar isso, lidar com essa ausência, mas a gente precisa cuidar da gente, né? Você falou uma coisa interessante, cuidar da gente, porque nesse processo aí da dor, né, do luto, principalmente no início, ou da negação, eu até ia entrar nesse aspecto com você. Se a pessoa é casada ou tem um relacionamento, isso pode prejudicar esse relacionamento, ou até mesmo quem não tem um relacionamento, e aí já vivia de uma forma sozinha, a tendência a se isolar ainda mais. Então, esse processo que você está falando, e de ter um grupo, né, de um apoio como esse que você se propôs a criar, isso ajuda muito, né, Dé? Sim, com certeza. A jornada, assim, eu pretendo, eu criei esses canais, eu não tinha falado publicamente, né, sobre isso, mas essa semana, como foi aniversário dele, eu estou trabalhando nisso já desde o ano passado, quando essa questão me incomodou com a pandemia, já há uns 6 meses, né? A princípio, eu queria só fazer um blog para ajudar com a leitura, escrever, né, os conteúdos de ajuda, mas foi conforme eu fui, né, criando isso, eu achei que podia fazer mais, e então eu criei o canal Positivamente, que é onde eu pretendo colocar conteúdos de ajuda, porque nos grupos, né, que a gente que tem de WhatsApp, Facebook, geralmente é muito só troca, né, do que a pessoa passou, mas a informação, porque a consciência é conhecimento, né, é você conhecer aquilo. Eu, por ser jornalista, me enfiei nos livros, fui em busca, a gente gosta muito de pesquisar, né, o que a gente está analisando, né, antes de uma entrevista, de um assunto. Então, eu me aprofundei em leitura, conforme os tratamentos que eu fiz foram dando certo para mim, eu quis entender mais disso, então eu fiz um curso de Reiki, onde eu entendi como as emoções impactam no nosso corpo, que começa, né, no emocional, que atinge depois o nosso organismo. Fiz PNL, que é quando fiz uma reprogramação mental, que é quando também eu percebi que tudo começa no nosso pensamento, né, Lili? Porque quando a gente está aqui só na dor, a gente tem 70 mil pensamentos por dia, né? E geralmente eles se repetem e se repetem. Então, para sentir o amor, ou um medo, ou qualquer coisa, primeiro a gente pensa e depois a gente sente. E isso se manifesta, né, na matéria. É por isso que tem as doenças psicossomáticas, né, que a pessoa, a partir da emoção, acaba manifestando no corpo.
né? E aí, quando a pessoa vai procurar ajuda no médico, né? Que o médico tem que tratar o sintoma, mas às vezes... A causa é muito profunda. Começa aqui. E a gente passando por um processo aí de 1 ou 2 anos, hemocentizando só dor, culpa, frustração, né? Essa ausência, por isso que muitas pessoas ficam, né? Doentes depois do... A doença. Né? Até tem o luto patológico, que são as pessoas que não conseguem sair disso, não conseguem resolver isso, e fica nesse processo por 10, 15 anos, né? Débora, e nesse trabalho, nesse projeto da Jornada Luto Consciente, como eu pontuei, né? O foco, o olhar mais sensível voltado para pais e mães que perderam os filhos, mas também há espaço, há acolhimento para filhos que perderam pais, como eu pontuei aqui, pessoas que perderam amores, também há esse acolhimento. Sim, a gente está estruturando os canais, né, como eu estava falando, mas a jornada em si vai ser um grupo fechado, né, para os pais e mães que se interessem. Vai ser um trabalho online, vou estar gravando esses encontros, né, e colocando técnicas e ferramentas que eu acredito que funcionou comigo, porque eu sou como eles, né, então por isso que a princípio eu estou voltando para pais e mães, e acho que vão ser 3 blocos, né? O primeiro é essa questão do um olhar para si, da gente entender como que está a nossa vida. O segundo, onde vai falar do luto, né? Das emoções, das sequelas disso, sempre com exercícios, coloquei meditação, coloquei comandos e decretos, né, de repetição, né, exercícios energéticos, está muito legal. É o que funcionou comigo. Eu peguei o meu processo desde o início, que funcionou comigo, e é isso que eu quero passar para eles, para quem estiver nessa jornada de um tempo comigo. E o terceiro é uma questão de novos hábitos, né? Resgate de hábitos que a gente deixou por conta de ter parado um tempo, né, na vida, novos hábitos, novos comportamentos, né? Então vai ser uma jornada bacana, com encontros também entre os membros para ter essa troca de experiência. Os encontros vão ser online. No final. Isso, entre os pais, entre a gente, né? Para saber como que está sendo, né? Cada bloco desse, no final, o encontro. Então, assim, eu acho que vai ser um trabalho bacana. Muito bacana o seu projeto, e até compartilhando com todos, né? Eu tive uma perda também agora na pandemia. O ano passado, minha tia, com 58 anos, foi contaminada, e lidar desde o processo em que ela estava na UTI, e a gente, né, sempre pede, não, vamos orar, vamos ter fé que a pessoa vai sair dessa, e os dias vão se passando, foram 33 dias doídos, né, na alma, porque você tem nesse período notícias de que tá melhorando, depois piorou, tá melhorando, piorou, e aí até que piora de vez, e a gente fica naquela situação que fala, meu Deus, né? E foi muito difícil lidar com isso. Eu tive também um processo depressivo nas primeiras semanas, primeiro mês, um mês e meio. E como eu estava iniciando um outro processo na minha vida, uma outra faculdade, isso me ajudou a não afundar. E, obviamente, a fé, né? Eu, particularmente, tenho muita fé em Deus. E essa live me caiu como presente, viu, Débora? E alguém aqui já escreveu que você é uma mulher muito forte, eu não me lembro quem escreveu, que você é uma mulher exemplar e muito forte, eu concordo,
né? Porque uma mãe tem que ser muito forte para não é superar a ausência física, não, para superar a dor do luto mesmo. Terei o luto, não a ausência dele, porque é claro que eu queria que ele estivesse aqui. Essa semana, fim de semana, eu fiquei pensando, nossa, 21 anos, já ia ser um homem, né? Podia estar namorando, me dando trabalho aí com essa questão da pandemia, talvez por ser jovem, querer sair. Passa tudo isso na nossa cabeça, a gente não esquece, não tem. Né? Uma outra coisa que fica clara, às vezes a gente pensa que ficar na dor é uma forma de mostrar o amor pelo filho. Mas não, né? Ter bem-estar e querer se melhorar e se cuidar não é esquecer e não é amar. Eu amo meu filho todos os dias. Eu falo que as fotos aqui em casa, lá na minha mesa de trabalho, é tudo marcada de batom, né? Que é uma forma de a gente expressar isso, né? Eu escrevo cartas, eu gosto de escrever. Eu acho que tem muitos gatilhos. Por isso que eu falo, por isso que eu escolhi o nome do meu canal, Positivamente. A gente não basta pensar positivo, mas depois de pensar, mas agir, né? É um passo de cada vez. Virar uma chave. Virar. Essa virada de chave, o cérebro nosso é como... ele tem que ser treinado, né? É como quem vai para a academia para treinar o corpo, se quer, né, crescer ou transformar. Você vai ali e você vai todo dia, ou 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, até você atingir aquele objetivo. Uma hora acontece. O nosso cérebro é a mesma coisa. Você imagina 70 mil pensamentos por dia, durante 1 ano, 2 anos de sofrimento, a gente se acostuma, ele se acostuma a pensar só daquele jeito. Então, querer mudar, virar essa chave. É como quando a gente quer aprender um outro idioma, né? Às vezes as pessoas vão para outro país e chega lá, você não consegue, né, se comunicar, se entender, e aí você vai, seu cérebro vai se acostumando com aquilo, né? E todo mundo fala que chega uma hora que vira a chave, né, que você entende o outro idioma e consegue responder. Então, eu acho que também a gente tem que querer, né, a repetição, tem muitos exercícios disso, né, que a gente pode usar. Virar a chave, gatilho mental, para poder ter esse estilo, né, de bem-estar, de voltar, né. Eu acho que a doutora Zumira está aí, ela que me apresentou a constelação familiar, e a constelação familiar fala, né, do pertencimento. Eu acho que um pouco quando quando acontece isso com a gente se sente culpado, a gente se sente um pouco excluído do mundo, porque a gente olha, a maioria das pessoas, né, não passam por isso, e aí a gente fica, né, porque o vitimismo também vem, né, e aí a gente fica com aquele sentimento de não pertencer mais a isso, de tanto faz, de aconteceu, vai ser assim mesmo, né? Tem até pessoas que do comum que estranham também a gente querer voltar a uma vida normal. E tá tudo bem. Querer sorrir, né? Querer sorrir novamente, né? Sim, né? É o que eu falo. Você ter bem-estar, se resgatar sonhos, ter novas metas, viver bem, porque se a gente também, o corpo adoece, né? Se a gente só sente o que é negativo, o corpo acaba adoecendo, né? E também, né, Li, cada pessoa, a gente não tem que ser especial, assim, se sentir especial, né, que nem falaram que eu sou forte, mas eu acho também, eu fiquei muito frágil depois disso, sabe? Né? É mais uma questão de você equilibrar a sua emoção,
equilibrar o seu estado todo dia é uma autoanálise. Por isso que, né, na jornada também é 50% o que eu vou colocar ali, mas a pessoa tem que estar comprometida, né? Porque é ela que vai fazer, né? Eu só vou estar direcionando, propondo uma coisa, mas tem que ser ela, a pessoa tem que querer se ajudar. A gente só pode, né, ajudar outra pessoa quando ela quer se ajudar, né? Eu desejo sucesso nessa jornada, até passei do tempo, porque o tema é muito bom, né? Geralmente a gente faz 35, 40 minutos. Eu te desejo sucesso na jornada Luto Consciente, que através da sua vida, que você conseguiu curar as suas sequelas, que você seja um instrumento de cura nas sequelas alheias, né? Porque o mundo, ele é uma aldeia, embora seja grande, o mundo é uma aldeia. E quando a gente, em plena pandemia, não pode pegar fisicamente um no outro, né, que todos possam se sentir acolhidos, ainda que virtualmente, nesse novo projeto. Gratidão, Débora, muito obrigada. Posso só terminar com um exercício para as mães, para o pai aí que está passando por isso? Olha, essa é uma técnica que eu desenvolvi, que para mim já virou um gatilho mental de controlar minha dor. Eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe, né? Já li, reli várias vezes. Você lembra que a gente leu ele em espanhol para uma prova na faculdade? E quando ele está lá cultuando a rosa, né, que ele encontra ela, ele fica ali arando, né, a rosa, e à noite ele coloca uma redoma, ela numa redoma de vidro para ela não sentir frio. E nesse momento eu tive esse start, eu falei, eu vou fazer isso com a minha dor. Então eu imagino a minha dor como uma flor, como uma rosa, uma rosinha, e eu coloquei ela num tubinho de ensaio, né, numa redoma de vidro, e coloquei no meu coração, porque ela tem que ser acolhida, né, a dor não pode ser negada. E aí, toda vez que tem uma data especial, ou quando eu falo mais sobre a minha história, como foi aqui, ou às vezes quando a gente tem uma conquista que a gente queria, né, eles presente, aí essa dor, essa flor começa a querer desabrochar, abrir, e aí, como ela está naquele lugar, no tubinho de ensaio, ela fica apertadinha, né? Começa a apertar. No momento que aperta, eu respiro fundo, né? Porque a respiração profunda leva a oxigenação para o cérebro e faz a gente se reequilibrar. Então, eu fico algum tempinho ali, e aí essa florzinha acaba se acomodando e eu volto para o meu estado, né? E vou fazer uma outra coisa, né? Logo eu já desconecto o gatilho, isso é a PNL que ensina, né? Toda vez que a gente dá um comando, faz um gatilho para o cérebro, né? Em seguida a gente tem que fazer uma outra coisa. Então, fica essa dica desse exercício, né? Que seja a nossa dor seja uma flor, porque envolve nossos filhos, que a gente acolha ela com carinho, né? Mas que não deixa ela desabrochar. A gente tem que aprender a deixar ela ali no cantinho, para o resto do amor que a gente tem, a gente dá para eles, né? De novo, resgatar esse amor deles, colocar eles como vivo nas nossas vidas, porque eles não estão tão longe, né? Eu falo que eu tenho um mantra que eu não posso te ver, mas posso te sentir, porque eu deixei o lugar da dor menor do que o lugar do amor. Nossa, é lindo isso, né? O lugar da dor menor do que o lugar do amor. É isso aí. Débora, muito obrigada, gratidão. Obrigada a você. Essa live. Um pouco tempo. Muito obrigada por me acompanhou também. Eu vou salvar a live e vou deixar o contato da Débora aqui no meu IGTV. Vou deixar o contato do Positivamente, do Instagram Positivamente. E aí quem quiser... Enquanto só está o Instagram...
Sim, aí vai procurar a Débora e ela vai falar como que rola tudo isso. Débora, minha querida, muito obrigada.